Olá, pessoal. Meu nome é Giovanni Arlindo. Eu fiquei responsável pelo seminário com o tema Inalances. Aqui um pouco sobre o sumário, sobre os tópicos que vamos abordar durante a apresentação. Falando um pouco sobre a introdução, os inalantes são qualquer substâncias gasosas, líquidas, aerossóis ou até mesmo sólidas, administrada como gases ou vapores, gerando um efeito intoxicante. São rapidamente absorvidos pelo pulmão por serem voláteis e lipofílicos. Possuem toxicidade aguda e crônica em diversos órgãos e sistemas. Nós vamos falar um pouco disso mais lá na frente. Eles também geram dependência e crise de abstinência. O abuso de inalantes é um problema frequente na infância e adolescência. Estes são alguns exemplos de produtos encontrados no dia a dia, como cola, solventes, propelentes, e estão amplamente disponíveis em casa, na escola, na faculdade, em lojas. Além disso, o risco associado ao uso de inalantes é falsamente percebido como baixo, de tal modo que eles são uma das primeiras drogas de abuso usadas e podem gerar consequências trágicas, inclusive a morte. O termo inalantes define a exposição pela via de administração das substâncias e se refere à absorção pulmonar dos vapores, seja através das fossas nasais, seja através da boca. Embora outras drogas de abuso possam também ser inaladas, convencionou-se não incluir nessa classe aquelas que devem ser queimadas ou aquecidas, como tabaco, crack e maconha. O uso de substâncias inalantes pelos seres humanos remonta a civilizações antigas. Os anciãos hebreus inalavam gases que eram expelidos das fendas de rochas como parte de seu culto. Na antiga Grécia, as sacerdotisas do deus Apolo consultavam o oráculo de Delfos, entrando em transe hipnótico por conta da inalação dos vapores emanados pelo Monte Parnaso, que historicamente eram os gases emanados pelos destroços da serpente Piton, derrotada pelo deus Apolo. As pitonisas, nome dado às sacerdotisas responsáveis pela mensagem do oráculo, eram as únicas que entravam para inalar esses gases, supostamente proféticos ou divinos. Esses gases provavelmente eram metano, dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, oriundos das rupturas sísmicas no solo. Para de falar um pouco da história antiga, a aplicação de inalantes se deu comprovadamente no século XIX, com o uso recreativo na Inglaterra. Logo em seguida, o uso principal do clorofórmio foi como anestésico em cirurgias por meio de sua inalação. O primeiro a usá-lo com essa finalidade foi o médico da corte inglesa, Sir James Simpson, ainda no século XIX. Ele utilizou o clorofórmio em obstetrícia para reduzir as dores causadas pelo parto e em cirurgias gerais. Isso representou um grande avanço para a medicina, pois permitia que o cirurgião realizasse seu trabalho com mais tempo e reduzir o choque no paciente. No entanto, com o tempo, observou-se que o uso do clorofórmio como anestésico trazia vários efeitos adversos, como o fato dele oxidar facilmente na presença da luz, produzindo o cloreto de carbonila, que é um gás altamente tóxico, o que já causou diversos acidentes fatais. O clorofórmio pode causar necrose hepática e renal no paciente e também síncope do clorofórmio, que é uma parada cardíaca súbita logo no início da administração do anestésico. Devido a esses fatores de alto risco para o paciente e com a descoberta de novos anestésicos mais seguros, o uso do clorofórmio como um anestésico foi abandonado. Hoje, seu uso se restringe a solvente orgânico e como droga de abuso, ilicitamente. Falando um pouco sobre a estrutura e as propriedades físico-químicas das substâncias, o solvente, do ponto de vista toxicológico, são substâncias orgânicas lipossolúveis que atravessam a barreira hematoencefálica com facilidade, produzindo uma alteração no estado de consciência, similar aos níveis mais leves de anestesia. Temos alguns inalantes principais que vamos destacar.
O lança-perfume é uma junção de clorofórmio, éter, cloreto de etila e fluido de isqueiro, tendo o cloreto de etila como principal solvente. Cheirinho da loló como etanol, éter e clorofórmio, e as colas com acetona, toluene e xilema. A imagem ficou um pouco ruim, mas eu falei tudinho para vocês, para ver se conseguem entender um pouco melhor. Além disso, uma característica principal destacada entre os inalantes está relacionada à sua lipofilicidade, o que faz com que essa substância seja rapidamente absorvida pelo nosso organismo, tendo assim uma distribuição rápida e efeitos quase que simultâneos. Essa ficou um pouco melhor. Esses inalantes são hidrocarbonetos, esses solventes orgânicos, na verdade, esses compostos orgânicos são hidrocarbonetos, cetonas, álcools e alcanos halogenados, de baixo a moderado peso molecular e baixo ponto de ebulição, permitindo que sejam inalados em seu estado gasoso. Aqui temos a representação do xileno e do tolueno. O termo xileno refere-se ao conjunto de compostos de metilbenzeno, onde a diferença é somente a posição relativa dos grupos metilas, como foi mencionado já em aula. Esse conjunto de compostos também é conhecido como xilol. Os compostos são ortoxileno, o metaxileno e o paraxileno, como o professor falou. Eles possuem um ponto de ebulição e densidade e ponto de fusão ligeiramente diferentes. São usados como solventes e precursores de outros produtos químicos, sendo encontrados no petróleo e alguns dos seus derivados. Tolueno, ou metilbenzeno, é a matéria-prima a partir da qual se obtém derivados de benzeno, como sacarina, medicamentos, corantes, perfumes, TNT e detergentes. É adicionado aos combustíveis como antidetonante e como solvente para pinturas, tintas, revestimentos, borrachas, resinas, diluentes e em adesivos. É uma matéria-prima na fabricação do fenol, benzeno, cresol e uma série de outras substâncias. Dentre os inalantes mais conhecidos no Brasil, tem-se o cheirinho da loló. Loló, cheirinho, vários nomes. Este composto é preparado clandestinamente, à base de clorofórmio e éter, somente para fins de abuso. No preparo de tal substância pode haver variação na utilização dos princípios ativos, o que dificulta a intervenção no caso de intoxicação aguda. Como falado no início, as fontes de acesso a essas substâncias são diversas. Inclusive, o seu acesso em comparação a outras drogas de abuso se torna mais fácil, como é o caso dos produtos que são usados com frequência ou sem restrição no dia a dia, como cola, tinta, alguns tipos de solvente que é normal, comum encontrar em casa. Sobre a toxicocinética, pouco se sabe sobre esses princípios. O início e duração da ação após a inalação costumam ser rápidos. Por isto, o usuário repete seguidamente a inalação para manter o efeito desejado, geralmente de 5 a 10 minutos. Esse uso vai se repetindo para poder conseguir ter uns efeitos contínuos provocados pelo abuso desse inalante. Né? Sobre a absorção, os inalantes são prontamente absorvidos pelos pulmões, com efeitos imediatos e breves, e depois metabolizados de forma relativamente rápida, predominantemente através do sistema citocromo P450 do fígado. Algumas características químicas dessas substâncias contêm as propriedades de volatilidade e lipofilicidade, garantindo a absorção preferencialmente por via pulmonar. Pouca absorção é observada no meio das vias cutâneas e gastrointestinal. Após a inalação pela boca ou pelo nariz, em segundo surgem os sintomas e perduram por cerca de 5 a 15 minutos, como tinha mencionado, 5 a 15, né, no caso. E alcançam os alvéolos capilares pulmonares e são distribuídos pelas membranas lipídicas do organismo, com um pico plasmático entre 15 a 30 minutos. Seus efeitos intensos e efêmeros estão entre os fatores que estimulam o uso continuado.
Os inalantes, exceto os nitritos, são depressores que atuam diretamente no sistema nervoso central, por meio de uma ampla gama de mecanismos ainda não totalmente elucidados. Com um grupo, os inalantes mais se assemelham ao álcool, em que diferentes mecanismos celulares são responsáveis por sua miríade de efeitos farmacológicos e toxicológicos. A eliminação se dá pela via pulmonar, hepática ou ambas, dependendo da substância. Hidrocarbonetos aromáticos e halogenados são excretados predominantemente pela via do citocromo P450. O óxido nitroso e os hidrocarbonetos alifáticos são eliminados pela via pulmonar, sem. O óxido nitroso e os solventes orgânicos apresentam mecanismos de ação semelhantes. Em decorrência da alta lipossolubilidade desses compostos, essas substâncias atravessam a barreira hematoencefálica com facilidade e tendem a agir no sistema nervoso central, atuando em diferentes tipos de receptores de membrana e, consequentemente, promovendo alteração na estabilidade neuronal. Essas moléculas atuam majoritariamente como depressoras do sistema nervoso central, de forma semelhante ao álcool, aos medicamentos benzodiazepínicos e aos barbitúricos, e seu efeito inicia-se poucos segundos após a inalação, com duração entre 15 a 45 minutos. Diversos estudos foram desenvolvidos a fim de elucidar os mecanismos em nível celular pelos quais as substâncias agem sobre o sistema nervoso central. O tolueno foi usado como modelo de solvente orgânico, uma vez que este é muito utilizado como droga de abuso. Foi comprovado que este age sobre os receptores glutamatérgicos, que são ligados a canais iônicos permeáveis a cálcio, sódio e potássio, e realizam um importante papel na transmissão sináptica. O tolueno, a exemplo do etanol, afeta a atividade do canal iônico no receptor GABAérgico, exacerbando reversivelmente a atividade sináptica mediada pelos receptores GABA-A. O tolueno apresenta efeitos básicos excitatórios e inibitórios na neurotransmissão, relacionados aos receptores GABAérgicos. Há ainda evidências de que o tolueno, após a inalação aguda, promove aumento nos níveis de dopamina. Cabe ressaltar que os níveis de neurotransmissores de dopamina no acúmbens estão diretamente relacionados à dependência a substâncias químicas. Já solventes como o hexano e também o tolueno têm sido associados à dissolução da bainha de mielina, resultando em danos neuronais. A perda de neurônio no cérebro tem sido postulada para explicar a incoordenação motora, tremores e alucinações, visão borrada e prejuízos de memória observados em usuários de inalantes. No caso dos nitritos, presumivelmente, os efeitos vasodilatadores e o relaxamento da musculatura lisa explicariam a redução da inibição sexual, o relaxamento do esfíncter anal e prolongamento do orgasmo. A inalação de nitritos pode estar associada com a anemia hemolítica em pacientes deficientes em glicose 6-fosfato desidrogenase, GSPD. A anemia seria com consequência do estresse oxidativo dos eritrócitos, que seria acarretado pelo uso dessas substâncias, e exacerbado pela deficiência enzimática. Sobre intoxicação aguda. O abuso de inalantes geralmente consiste em inalação dos mesmos em concentrações elevadas em um período curto de tempo, como eu tinha mencionado no início. Repetido o consumo, no caso a inalação, por mais de uma vez para poder conseguir perdurar esses efeitos provocados pelo uso dos inalantes. Essas concentrações variam em centenas de partes por milhão, dependendo do composto. Estima-se, por exemplo, que para o tolueno, esses valores encontram-se entre 5.000 a 15.000 partes por milhão. Os sintomas decorrentes desse tipo de exposição assemelham-se clinicamente aos sintomas proporcionados pelo etanol, e o grau de comprometimento das funções
psicomotoras depende diretamente da extensão da exposição. Os efeitos incluem euforia inicial e desinibição, seguida de sonolência, e, quando em altas concentrações, podem proporcionar sintomas como diplopia, ataxia, desorientação, alucinações, anestesia, coma e, em casos extremos, morte por depressão respiratória. Além disso, a respiração dos mesmos gases repetidamente, gases ressacados, pode acarretar em hipóxia e hipercapnia. A exposição aguda a solventes está fortemente relacionada com a ocorrência de arritmias cardíacas e com morte súbita. Alguns estudos correlacionam a susceptibilidade dos usuários de inalantes a este fenômeno sendo decorrente do aumento da sensibilização do miocárdio às catecolaminas circulantes. O processo por meio do qual se dá essa sensibilização não é totalmente compreendido, porém parece estar correlacionado com alteração no funcionamento dos canais de sódio voltagem dependentes e dos canais retificadores de potássio presentes na musculatura cardíaca, essenciais na produção do sinal estatório do potencial de ação na musculatura cardíaca. Alguns estudos, como o realizado por Visser et al., relatam que a maior incidência de transtornos psiquiátricos em trabalhadores expostos cronicamente aos inalantes, dentre os quais se pode citar a depressão maior e desordens relacionadas à ansiedade, tais como transtorno obsessivo-compulsivo, síndrome do pânico, agorafobia, entre outros. Síndrome de abstinência. Existe controvérsia entre os pesquisadores ao descrever o quadro típico de uso e dependência de inalantes, pois a confiabilidade e validade dos critérios diagnósticos da dependência, quando comparada com outras substâncias, são baixas. Contudo, existe uma grande necessidade de extensão de pesquisas relacionadas ao tratamento do uso, abuso e dependência de inalantes, uma vez que na literatura há poucos estudos publicados estudando os efeitos de potenciais medicações no tratamento desta condição, assim como estudando estratégias bem-sucedidas de modelos de tratamento psicossociais dirigidos para este público. Em relação ao diagnóstico e tratamento, nós conseguimos definir, basicamente, em uma primeira parte, que está na análise clínica, que deve ser seguida baseada na história de exposição ao agente e no exame físico. Pacientes encontrados responsivos com produtos tóxicos ou aparatos para inalação em sua proximidade. Pistas para identificar o abuso de inalantes incluem odores químicos na respiração, na pele ou nas roupas, a presença de frascos vazios de solventes, sacos ou tecidos usados. Pessoas que fazem uso contínuo de inalantes podem apresentar dermatite eczematoide com eritema, alterações inflamatórias e prurido na região perioral, que podem se estender ao terço médio da face. Essas alterações são causadas pelo efeito de ressecamento produzido pelos hidrocarbonetos, relacionado ao laboratorial específico. Não há indicação para intoxicações agudas. Poderá ser feito uma triagem toxicológica para descartar outros tipos de abuso. A exposição a alguns hidrocarbonetos pode ser constatada pela pesquisa direta no sangue, exemplo, o tolueno, por meio da detecção de metabólitos urinários, como, por exemplo, ácido hipúrico, metabólito gerado a partir um produto, no caso, gerado a partir da ingestão, do consumo de alguns tipos de inalantes, como o tolueno. Estas análises elas podem ser realizadas, no caso, utilizadas no monitoramento do uso para pacientes em tratamento de abuso de substâncias. Como matriz biológica para a realização da quantificação, pode ser usado tanto urina como amostras de sangue. A técnica de cromatografia em fase gasosa é uma das mais importantes utilizadas atualmente, devido ao seu alto poder de resolução, precisão e sensibilidade, permitindo determinações qualitativas e quantitativas de vários compostos em amostras de composição variada. A cromatografia é basicamente uma técnica de separação de amostras
E na cromatografia a gás, as amostras têm que ser voláteis ou que possam ser volatilizadas, desde que não sofram decomposição pela elevação da temperatura. Existem alguns tipos de vantagens e desvantagens da técnica. Vantagens relacionadas à técnica, temos rapidez, alto poder de separação, análise quantitativa, uma sensibilidade, no caso, detecta pequenas concentrações na amostra, necessidade de pequenas quantidades de amostra e variedades de detectores. Desvantagem está relacionado mais às amostras. Precisam ser amostras voláteis, no caso, para serem volatilizadas pelo aparelho. Compostos termicamente instáveis devido a alta temperatura e técnicas auxiliares para a detecção, que está relacionado também à variedade de detectores, né? Aqui um exemplo não, uma demonstração básica de como funciona a cromatografia a gás. Nós temos, primeiramente, o gás de arraste, o sistema de injeção da amostra, coluna cromatográfica, detector, o processador de sinal e o registro, né, que é o computador onde vai sair o cromatograma. Eu tenho um pequeno vídeo que eu vou passar aqui somente para poder ficar um pouco mais fácil a visualização. Aqui um pouco da técnica de cromatografia gasosa. Uma solução de amostra é inserida no injetor do equipamento e transportada pelo gás carreador, que passa na coluna e, de acordo com o tempo de retenção da amostra, o cromatograma vai sendo construído para uma análise final. Aqui é um resultado, um cromatograma que foi feito, no caso, realizado pelo trabalho principal que eu peguei como método, né? Esse trabalho que foi analisado no perfil químico dos inalantes que apreendidos no estado de Pernambuco. E aqui está um resultado final, onde conseguimos perceber um pico específico de cada componente mesmo, que foi utilizado como um inalante nessa análise principal. Usando o método de cromatografia gasosa, foi conseguido obter esse resultado. Alguns picos específicos, como éter, acetona. Aqui nós temos o xileno nas suas várias composições, para o meta e o orto, e o tolueno, mais um pico aqui à frente. Durante a pesquisa de artigos para desenvolvimento do seminário, percebi que nesse estudo já mencionado, né, o perfil químico dos inalantes apreendidos no estado de Pernambuco, ele destacou em sua discussão que em alguns dos produtos apreendidos e analisados não foi possível obter com clareza a composição química exata desses produtos, pois, dependendo da marca comercial, pode ser encontrado mais de 80 tipos de solventes em sua composição. Desde as antiguidades, o uso de inalantes era propagado de modo recreativo, e somente aos poucos os seus efeitos poderão começar a ser analisados. De acordo com o levantamento da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, as drogas mais consumidas no ano 2019 estão entre a maconha e a cocaína. Embora os inalantes estejam em baixo consumo em relação a outros tipos de drogas de abuso, ainda é uma problemática a ser tratada. Aqui um pouco das referências que foi utilizada para desenvolvimento do trabalho.